Bem, como você viu aqui no vídeo anterior, nós temos material gravado, que são as disciplinas onde os professores vão te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender sobre ser um social media. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma, dar uma pequena introdução, para que você saiba quais são mais importantes para você, o que você precisa, se você realmente precisa começar desde o começo, desde a primeira, para que você saiba exatamente como é a distribuição dessas disciplinas. O primeiro ponto que eu quero falar é que as disciplinas elas estão agrupadas em currículos, não é? Esse é o nome que a gente dá para esses grupos de disciplinas que são parecidas entre si, que se relacionam ao mesmo tipo de coisa que elas ensinam. A gente tem alguns currículos, são eles fundamentos, estratégia, conteúdo, habilidades e prática profissional. Então, todos esses currículos, eles abrangem todo aquele tipo de informação que você deve ter contato para que você desenvolva suas habilidades, não é? Em todos esses campos, para que seja um social media, para que seja um profissional excelente. O primeiro currículo sobre o qual eu vou falar é o Fundamentos. Esse currículo, ele traz as bases que todo social media deve saber. Bases sobre a realidade onde ele está se inserindo e bases também sobre a própria profissão de social media. Dentro desse currículo você vai ter 3 disciplinas. A primeira delas é Fundamentos do Marketing Digital. A gente sabe que tem muita gente que entrou nessa formação que já trabalha como social media e quer melhorar aquilo que já fazem. Mas nós temos também muitos alunos que estão chegando agora que nunca viram, nunca tiveram contato com essa profissão. Então, basicamente, eles estão do zero. Então, antes de chegar e aprender sobre o social media, a gente tem que aprender sobre o ambiente onde o social media trabalha. Basicamente, ele trabalha com redes sociais, não é? Esse é o instrumento de trabalho do social media. E as redes sociais existem na internet. E a internet ela tem um jeito próprio de funcionar. Você tem que entender como que é esse jeito. E é isso que essa disciplina vai trazer. Quais são os processos, quais são os conceitos, o que é aquilo que você deve conhecer antes de entrar na profissão mesmo de social media, porque esse ambiente é onde se desenvolve tudo. Quais são os principais conceitos, quais são os principais processos que se referem a esse ambiente, a internet. Você vai ver que o trabalho que você terá como social media utilizará todos os dias esses mesmos fundamentos que você vai aprender aqui na disciplina Fundamentos do Marketing Digital. Outra disciplina que você vai encontrar dentro desse currículo de fundamentos é Fundamentos de Social Media. Aí sim, você vai conhecer sobre a sua profissão. O que um social media faz, o que ele não faz, como que ele trabalha, quais são as formas de trabalho, se ele pode trabalhar sozinho, em uma equipe, se ele pode ser freelancer, se ele pode ser CLT. Você vai ver tudo sobre a própria profissão e as possibilidades que você tem para desempenhar assim que você se tornar um social media. É uma disciplina muito boa para as pessoas que estão começando, porque elas vão ver o jeito certo de começar. Tudo aquilo que elas precisam, né, para dar o start nessa profissão. A terceira disciplina que nós teremos dentro da parte de fundamentos é Fundamentos de Marketing. Qual é a diferença entre essa disciplina de Fundamentos do Marketing e Fundamentos do Marketing Digital? Marketing digital você vai ver que você vai usar todo dia lidando com funis, com tráfego, mídia paga, mídia orgânica. Fundamentos do Marketing vai te trazer uma visão mais mercadológica sobre o seu trabalho. Na verdade, o social media o que ele faz é a expressão de uma marca, a expressão de um profissional, a expressão de uma empresa. Não é? Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo algo relacionado intimamente com branding. Não é? Só que para fazer isso, você tem que entender muito bem de mercado, de segmentação, de processo de comunicação com as pessoas com as quais você está falando. Essa eleição de quem são as pessoas, não é? Eleição, descobrimento, quem são as pessoas que mais estão interessadas em ouvir aquilo que a marca que um social media representa tem que falar. Então, quando você tem essa visão mercadológica que essa disciplina vai trazer, certamente você vai se comunicar e vai expressar essa marca muito melhor na internet. O nosso segundo currículo é o currículo de estratégia. Como eu falei anteriormente, o social media que nós estamos formando aqui na formação não é simplesmente um fazedor de posts.
Ele vai saber fazer posts, ele vai saber gerar conteúdo, porém, mais do que isso, ele vai pensar sobre o conteúdo. Então, ele tem essa parte estratégica. E na primeira disciplina que nós temos aqui dentro, que é Estratégias de Redes Sociais, você vai ver exatamente isso. Tudo aquilo que você desenvolve nas redes vem de algo maior, não é? Vem da estratégia do negócio. Como que você pega essa estratégia do negócio e plasma dentro das redes sociais? Como que você faz, não é, essa transição? E uma vez que você está no nível das redes sociais, como que você desenvolve seus objetivos? Como que você mede esses objetivos? Como que você sabe se aquilo que você traçou está sendo cumprido ou não? E em que nível está sendo cumprido ou não? Quem são as pessoas com quem você está falando e está sendo eficaz essa comunicação com elas? Todos esses são temas que você vai aprender aqui nessa disciplina de estratégias para redes sociais. Outra disciplina que está aqui dentro desse currículo é a disciplina de canais. Bom, para que o social media ele consiga ter êxito com o trabalho dele, uma das coisas que ele tem que fazer muito bem é posicionamento. E para que ele consiga posicionar muito bem o seu cliente dentro da internet, uma das coisas primordiais é que ele escolha o lugar certo para isso. Nós temos muitas redes sociais. E será que todas as redes são para todo mundo? Ou será que esse cliente tem que estar em alguma rede social específica? Bom, essa disciplina traz exatamente isso, traz esse conhecimento sobre diferentes canais. Aqui nós estamos tratando os principais que nós temos no dia de hoje, não é? Que é YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn. Então, basicamente, a maioria das marcas, das empresas, estão nessas plataformas e você vai conhecer quais são as características próprias de cada uma. Qual é o tipo de pessoa que está lá? Quem é o usuário dessa plataforma? Como que é a interação lá dentro? Como que funciona mesmo? Porque dessa forma você vai poder escolher quais são os canais, quais são as plataformas mais indicadas para você levar o seu cliente e produzir o seu conteúdo lá. E você vai ver também quais são os tipos mais apropriados de conteúdo para você levar para essa rede. A próxima disciplina que nós vamos ver aqui é sobre comunidades. Bom, a gente fala muito sobre números, não é? Fala muito sobre métricas, sobre crescimento, mas a verdade é que por trás de tudo, lá no começo de tudo, tem pessoas. Então é muito importante a gente falar sobre comunidades, porque as comunidades são formadas de pessoas. E mais do que ter somente uma marca conhecida, é muito legal ter uma comunidade, ter um grupo de pessoas ali que se reúne em volta de um mesmo valor, de um mesmo objetivo, pessoas que se conectam, né? As pessoas querem se conectar, elas querem fazer parte de algo maior, algo que as ajude a se identificar também. Então, nessa disciplina de comunidades, você vai ver como que você pode utilizar esse sentimento que é natural do ser humano de querer estar junto com aqueles que são parecidos para que eles se aproximem da marca que você representa, para que eles se aproximem do seu cliente. Você vai aprender aqui a fazer com que o relacionamento que existe entre marca e clientes vá muito além de simplesmente a satisfação de alguma necessidade. Porque muitas vezes é isso que as pessoas procuram, não é? Quando elas compram algum produto ou pagam por algum serviço. Você vai conhecer o mecanismo que existe por trás, não é? Esse vínculo, que é um vínculo que chega a ser emocional entre as pessoas. E dessa forma as pessoas vão deixar de ver o cliente para o qual você presta serviço, que você representa na internet, não é? Não só como um profissional, mas como um líder, uma pessoa que defende uma causa e que com isso atrai muitas pessoas. A próxima disciplina sobre a qual eu vou falar é de social media para lançamentos. Bom, nós estamos aqui no mercado digital e você já deve ter visto muitos lançamentos, não é? O lançamento é uma forma de vender, é uma estrutura que as pessoas utilizam para que a consciência sobre aquele produto ou solução que as pessoas querem vender vá crescendo durante o tempo através de alguns conteúdos bem específicos. E por eles serem bem específicos, o conteúdo gerado durante essa etapa de lançamento é diferente daquele conteúdo usado no dia a dia, em um momento em que o lançamento não está sendo executado. E como o lançamento é muito comum no nosso mercado, o social media ele deve sim ter conhecimento e saber como que ele deve atuar em momentos como esse. Então aqui você vai aprender quais são as etapas de um lançamento, como que ele funciona, o tipo de conteúdo que você pode fazer
para cada uma das etapas, como que você pode dar apoio ao seu cliente quando ele estiver num período de lançamento, e com certeza essa disciplina aqui ela vai aportar um grande diferencial para você como social media. Passamos aqui para o nosso próximo currículo, que é o currículo de conteúdo. Se tem uma coisa pela qual o social media é responsável, é sobre o conteúdo que é expressado nas redes de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa. E a primeira coisa que você vai ver aqui, a primeira disciplina que você vai ver aqui dentro do currículo de conteúdo é marketing de conteúdo, que é, digamos assim, aquilo que é feito antes, aquele pensamento, aquela parte estratégica sobre conteúdo, não é? O conteúdo ele é a vitrine de uma empresa na internet. Então, ele tem que ser muito bem escolhido, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ser muito bem pensado. Aqui você vai ver toda a parte estratégica do conteúdo, né? Aquilo que vem antes da produção em si. Como que você faz, por exemplo, uma boa linha editorial? Como que você faz esse planejamento do conteúdo? Como que você desenha a jornada do cliente? Porque o cliente não compra de uma vez, não é? Ah, conheci, já vou comprar. Ele tem uma jornada. Como que você se comunica com ele durante essa jornada? Então, todos esses pensamentos, não é, que você precisa ter, todo esse raciocínio que você faz para fazer algum conteúdo que seja de valor para a audiência, você vai ver aqui na parte de marketing de conteúdo. A seguinte disciplina que eu vou explicar, ela está muito relacionada com essa que eu acabei de falar. Eu falei do marketing de conteúdo, a próxima é criação de conteúdo. Então, enquanto uma foca mais na parte estratégica do conteúdo, a outra foca mais na mão na massa, né? Como que você faz esse conteúdo. O foco dessa disciplina de criação de conteúdo é te ensinar tudo que você precisa saber para produzir esses conteúdos, que eles estejam totalmente conectados e sejam relevantes para a sua audiência. Alguns pontos que você vai ver aqui, por exemplo, nessa disciplina é como buscar referências, como criar conteúdo para cada etapa do funil. Lembra que na outra você falou sobre a jornada do cliente? Ok, e agora, como que você vai criar esse conteúdo para cada etapa? Onde o cliente, ou o possível cliente, vai se aproximando, não é? Até o momento da compra. Você também vai ver como produzir conteúdo que realmente engaja para as redes sociais, como reaproveitar conteúdo para que você não precise ficar sempre criando, para que você também aproveite coisas que já foram utilizadas, mas de uma maneira nova. Tudo isso você vai ver aqui nessa disciplina de criação de conteúdo. Agora eu vou falar para você sobre a disciplina trabalhando com nichos. O mundo digital ele é muito amplo e ele oferece muitas possibilidades. No social media, por exemplo, ele pode trabalhar atendendo vários segmentos, ou ele pode atuar para um segmento específico, né? Um nicho específico. Por exemplo, pessoas que só atendem profissionais da saúde, ou profissionais que só atendem empresas de alimentação. O que é certo? O que é errado? Existe um certo ou um errado? Existe um melhor ou pior? Nessa disciplina você vai ver alguns critérios para que você tome a sua decisão quanto a isso. Se você quer nichar, ou seja, trabalhar para um segmento específico, ou se você quer atender vários segmentos diferentes, ou se você quer fazer essa transição. Então você vai conhecer alguns critérios muito bons para fazer essa escolha. E como a gente sabe que tem alguns nichos que são muito específicos, tem coisa que você pode falar, tem coisas que você não pode falar, né, nas redes sociais, às vezes algum conselho de alguma profissão não permite. Nós vamos tratar aqui também alguns nichos bem específicos e alguns detalhes para que você saiba exatamente como produzir conteúdo para esses nichos que talvez sejam vistos como mais difíceis, um pouquinho mais complicados para trabalhar com eles nas redes sociais. Pode ficar tranquilo que você vai ver tudo isso aqui. O nosso próximo currículo é o currículo de habilidades. Aqui a gente vai entrar num campo um pouco mais técnico e você vai ver que isso aqui vai ser um grande diferencial para você em muitos momentos da sua trajetória como social media. A primeira disciplina que eu vou falar aqui dentro desse currículo é a de design para redes sociais. Existe muita polêmica, né, sobre até onde vai o trabalho do social media. Ele faz o design, ele faz o post em si ou não. Ainda que o social media ele não seja um designer, saber sobre design vai ajudar muito. Seja porque no começo ele está fazendo meio que de tudo, não é? É muito comum quando você começa a trabalhar no digital que você faça várias coisas e você traga várias funções para você.
Então, muita gente realmente precisa fazer. Então, nesse caso é muito bom saber. Em outros casos, o social media ele não faz os posts, ele simplesmente delega para outra pessoa. Porém, se ele sabe de design, ele sabe exatamente o que cobrar. Ele sabe como orientar esse outro profissional que vai executar a ideia que ele teve para um post. Então, tanto de um jeito como de outro, saber sobre design vai ajudar muito no social media, e é por isso que nós temos aqui essa disciplina que vai passar todos os fundamentos de design, tudo que ele tem que saber para que as artes criadas, né, todas as imagens criadas tenham um alto impacto para o cliente que você vai atender. Nós vamos te apresentar também uma ferramenta, que é a ferramenta Figma, que ela é muito boa para a realização de tudo isso que você aprendeu nos fundamentos do design. A próxima disciplina que eu vou falar aqui é de monitoramento de redes sociais. Uma das funções mais importantes que o social media tem é escutar a audiência. Existem formas mais simples ou formas mais avançadas de fazer isso, não é? Porque ele escuta essa fala de várias formas, seja por mensagens, seja por comentários, ou sejam por dados brutos que estão lá na própria ferramenta. Então, com essa disciplina, você vai aprender a como interpretar tudo isso. O que você faz com os dados? O que os dados realmente estão dizendo para você? Você vai aprender a olhar e enxergar o que aquilo tudo significa. E por que isso é importante? Porque isso pode definir o futuro do negócio. Quando você sabe analisar o que está acontecendo, você vai saber se o estado da empresa, né, perante a audiência ali nas redes sociais está bem ou se está mal. E a partir disso, que tipo de ação tomar, que tipo de conteúdo gerar a partir disso, não é? Você vai saber que tipo de conteúdo está agradando mais, que tipo de conteúdo está agradando menos. Você vai entender também, através dos dados, qual é a maior necessidade ali da audiência. Então é muito importante que o social media ele saiba interpretar aquilo que ele está vendo nas redes sociais. E essa disciplina vai te ensinar como fazer isso. E outra disciplina que nós vamos ter aqui dentro do currículo Habilidades é gerenciamento de crise. Quem nunca viu o cancelamento, não é? Todo dia alguém é cancelado na internet e você vê que isso pode trazer prejuízo tanto financeiro quanto para a imagem da pessoa, para a imagem da empresa, não é? Então, isso pode acontecer, porque é algo que muitas vezes está fora do controle. Às vezes foi por algum deslize, por alguma frase ou algo dito fora de contexto, mas nem tudo está sob o controle de quem administra aquela rede social. Então, muitos fatores externos também podem influenciar nisso. Como que você, como social media, o responsável pela rede social de uma empresa, se previne disso? E em caso de não poder prevenir, como que você atua caso algo assim aconteça? Caso alguma crise se instaure ali na rede social do seu cliente? Tem o que fazer? Como que você faz? Quais são os passos que você segue para reverter isso? Então, tudo isso é o que você vai ver dentro dessa disciplina de gerenciamento de crise. Essas habilidades que a gente está tratando aqui, dentro desse currículo, são as que se relacionam diretamente com o social media. A gente poderia tratar muitas outras, mas como você, junto com a formação do social media, recebe acesso à assinatura do Novo Mercado, a gente sugere que você vá lá e também aprenda coisas lá da assinatura, porque constantemente a gente está atualizando e colocando coisas lá dentro que tem a ver muito com social media, mas ao mesmo tempo tem a ver com outras áreas. Por isso a gente coloca lá, porque é uma área comum. Então, habilidades como escrita, soft skills, edição de vídeo. A gente tem muitos conteúdos sobre isso lá já na assinatura e ao longo do tempo muitos outros serão adicionados. Então a gente sugere que você esteja sempre atento ao que está lá dentro da assinatura, porque dessa forma você vai crescer também consumindo o conteúdo de lá e não só o que está aqui dentro da formação social media. Passamos aqui agora para o nosso último currículo, que é o currículo de rotina profissional, que ele se relaciona muito com o trabalho do social media, não é? Não necessariamente com aquilo que ele vai desenvolver nas redes, também passa por isso, mas tem muito a ver com a relação com o cliente, a forma que ele desenvolve o trabalho dele, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, a primeira disciplina, é a produtividade e home office. Hoje, né,
Estamos aqui em 2022, depois da pandemia muita coisa mudou, muita gente trabalha em casa e as pessoas se acostumaram com isso, né? Um dos benefícios que as pessoas têm é que elas não precisam se deslocar, estando na própria casa, ela pode trabalhar e muitos social medias trabalham de casa. Agora, um desafio que pode aparecer aí é como desenvolver uma rotina que seja produtiva, porque não tendo essa divisão clara entre o lugar doméstico e o lugar profissional, muitas vezes as pessoas não conseguem desenvolver essa rotina. E se ela não consegue desenvolver essa rotina, ela não consegue atender bem ou não consegue atender melhor os clientes, o que gera ali um teto para que a pessoa cresça, não é? Então, nessa disciplina você vai aprender a fazer uma boa organização das atividades, você vai aprender a construir essa rotina produtiva, porque à medida que você é mais produtivo, você gera mais resultado e, consequentemente, você vai poder ganhar mais. A próxima disciplina que a gente vai ver aqui é sobre criação de portfólio. Portfólio é uma maneira muito boa de você mostrar para potenciais clientes, mostrar para outras pessoas tudo aquilo que você já fez, os seus melhores trabalhos, não é? Então, você vai ver aqui a melhor forma de reunir as coisas que você já fez, fazer a escolha, né, daquilo que você vai mostrar, aquilo que você não vai mostrar. Você vai aprender a escolher os melhores lugares para criar o seu portfólio. Estamos aqui na internet, então existem muitos lugares na própria internet que você pode utilizar para construir o seu portfólio. E também algo que pode ser um diferencial, né? Já que muitos profissionais da área de social media não utilizam essa forma de demonstração do trabalho deles, né? Muita gente não tem portfólio. Então, você construindo o seu da maneira correta, como você vai aprender aqui na disciplina, pode ser um grande diferencial para você. Outra disciplina que está aqui dentro é a disciplina de vendas. Muita gente trava na hora de vender. Tem gente que tem vergonha, tem gente que acha que não nasceu para isso, mas você vai ver que a venda é um processo. Dá para aprender e esse processo vai ser demonstrado de maneira que você aprenda e consiga fazer isso de uma forma bem segura, de uma forma firme e consiga muitos resultados com isso. Você vai ver todo o processo, desde o começo, como que você encontra os melhores clientes para o teu serviço de social media, como que você oferece, como que você faz uma proposta comercial, você vai aprender a fazer a precificação do teu serviço, até o momento da negociação e o fechamento. E se você não quer trabalhar por conta própria, né, não quer tratar diretamente com os clientes vendendo seu serviço, também você vai ver como que funciona para você entrar em uma agência, por exemplo, já que essa também é uma das opções de trabalho para um social media, né? Trabalhar em uma agência onde cada pessoa é responsável por uma coisa e ele é o responsável pelo conteúdo. E aí você vai ver também como encontrar bons trabalhos em agências. A nossa próxima disciplina vai tratar sobre a reunião de briefing. O briefing é um documento que ele traz todas as informações necessárias ali que vão orientar o trabalho do social media, não é? Então tem muita pesquisa envolvida, tem muitas perguntas envolvidas para que ele gere, né, esse primeiro documento que vai realmente falar para onde que vai. Se isso é mal feito, se isso não é feito da forma correta, o trabalho vai se direcionar para um lado incorreto, ou seja, os resultados não vão vir. Então, aqui, com essa disciplina, o aluno vai aprender exatamente como fazer um briefing, como tratar diretamente ali com o cliente, o futuro cliente, né, na hora de fazer isso, que perguntas ele não pode deixar de fora e quais são todos os pontos relevantes que ele tem que prestar atenção na hora dessa reunião, que é uma das reuniões mais importantes que o social media vai ter com o cliente. Na disciplina Próximos Passos, você vai ver sobre como escalar o seu negócio de social media. Porque se você começou sozinho, você começou atendendo um cliente, depois outro, e você chega num ponto em que não consegue mais atender clientes por falta de tempo. Você é uma pessoa para fazer tudo. Então, quando você chega nesse teto, significa que a tua escala ficou prejudicada, não é? Porque você não consegue atender mais pessoas. Nesse caso, uma saída, se você quiser continuar crescendo, é criar a própria equipe. Ou seja, você vai delegando funções, você se torna ali a pessoa principal, que é aquela que fecha com o cliente,
e depois distribui todas as outras funções para outras pessoas. Dessa forma você consegue pegar ainda mais clientes. Aqui você vai ver quais são os pontos principais a ter em conta nesse momento do desenvolvimento da equipe. Quem são as pessoas? Que critérios que você utiliza para escolher essas pessoas? Como que você faz o acompanhamento depois das tarefas que você delegou para elas? Então, esses pontos e muitos outros, né, que são relevantes na hora de você construir sua equipe, você vai ver nessa disciplina. Chegamos aqui à nossa última disciplina, que é a disciplina de contabilidade. É a disciplina que talvez esteja mais distante assim do assunto social media, mas ela é muito relevante, ela é muito importante, porque se você constrói um negócio desde o começo, já dentro das regras, e aqui eu falo dentro das regras fiscais, você tem muito mais oportunidades e muito mais possibilidades de crescimento. Aqui você vai ver como que você faz isso, como que você já dá o start no teu projeto, no teu negócio, da maneira correta, para que ele comece já crescendo dessa forma e ali na frente, quando você precisa delegar isso para um contador, para que ele cuide de tudo isso, seja tudo muito mais fácil.